Acho que todo mundo que cresce uma empresa tem o mesmo dilema sempre. Quando crescer e quando organizar a casa. É isso que eu quero mostrar aqui no vídeo de hoje para vocês. O quando você deve crescer a sua empresa e o quando você deve organizar a sua empresa. Para a gente estar na mesma página aqui, a maioria dos empresários, a grande maioria dos empresários, estou aqui falando de 85, 90% dos empresários, não tem a mínima consciência de que precisa de organização. Se você perguntar para um empresário o que é crucial para uma empresa dar certo, um empresário às vezes menor ou com menos tempo de casa, menos tempo gerindo uma empresa, pergunta para esse empresário o que é crucial para você organizar a sua empresa. E, é claro, a grande maioria deles vão falar para você que o crucial é que você cresça a sua empresa, que você faça mais vendas, que você gere mais caixa, que você tenha mais lucro, mas eles não entendem que, esses empresários, não entendem que para você crescer a sua empresa, você precisa de organização. Organização interna, organização nos processos, organização nas finanças. Fato é que a maioria dos empresários estão vivendo nesse frenesi de mais vendas, venda a qualquer custo, venda como puder, mas venda. Muitos gurus de internet também falam isso, mas os mesmos gurus de internet que falam isso esquecem de levar em conta o lado talvez mais importante disso tudo, que é a organização que você tem que ter para com a sua empresa, para com a sua organização. Sem organização, para com a sua empresa enquanto organização. Sem organização, você consegue pouca coisa. E o que você consegue é dissolvido pela falta da própria organização. O que você consegue de lucro, o que você consegue de resultados é dissolvido porque você não consegue manter ou essa consistência ou essa relevância nos números da sua empresa, certo? Organização é a chave aonde as pessoas pecam sempre, aonde os empresários pecam sempre. E para isso eu preparei um gráfico aqui elucidando algumas questões que eu tirei esse gráfico do nada, da minha cabeça, baseado nas minhas experiências, mas eu acredito que ele vai trazer para você e esclarecer um lado da organização da empresa, certo? Então vamos ver o gráfico aqui junto comigo. Aí tá, o ciclo saudável do crescimento empresarial. Vamos se situar aqui no gráfico. O gráfico ele compreende 18 anos de uma empresa, de uma dada empresa sob a sua gestão, vamos supor. Então, 18 anos, eu não estou pegando aqui um apanhado de 1 ano, 2 anos, eu não estou aqui pegando um apanhado de 5 anos, que é o que a maioria desses gurus, ditos gurus da internet, vão fazer. Resultados a curto prazo. Não, o que funciona no mundo empresarial é passo a passo, você estruturar a sua estratégia para crescimento de longo prazo. E longo prazo que eu digo para lá dos 10 anos. Se você, já disse em outros vídeos, se você não se vê fazendo o que a empresa que você está montando agora, se você não se vê fazendo isso daqui a 10 anos, não entre no negócio. Porque o tempo de maturação de uma empresa, ele é muito longo, ele demanda muito tempo, ele, assim como uma criança, demanda muita estruturação e ir passinho por passinho, diferente do que muita coisa que você vê na internet. Então, o gráfico ele compreende 18 anos, certo? E aí do lado o outro eixo vai compreender o faturamento da organização. E aqui a título só de curiosidade, tá? A título da gente
conseguir interpretar alguma coisa dos números. Então, coloquei o gráfico com um eixo de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil e por aí vai. Percebe que no gráfico a gente tem um começo de empresa modesto, mas é um começo conservador, da maneira como tem que ser. Não focado somente em crescimento a qualquer custo, mas primeiramente focado, enquanto você ainda não tem resultados relevantes, você pode aproveitar um momento para organizar, como está escrito aí, para organizar o interno da sua empresa, para organizar os processos que tem dentro da sua empresa, para organizar e capacitar os seus colaboradores. Se você pretende crescer e tem uma empresa pequena ainda, muito provavelmente os seus gerentes do futuro estão sendo formados agora com você, enquanto você ainda é pequeno. São essas pessoas que vingarem com você agora no começo que serão seus gerentes, seus supervisores do futuro. Então foco neles. Eles vão fazer a diferença para você. Então capacitação é crucial. Capacitar, treinar da maneira como você quer os processos, da maneira como você quer a organização interna da sua empresa. É muito mais fácil também se criar uma cultura forte enquanto você ainda é modesto, pequeno, pouco relevante, porque você tem espaço para fazer isso sem ter que manobrar muitas vezes o barco, como funciona em empresas maiores. E, é claro, finanças quase que encabeçando tudo isso. Porque sem as finanças é preferível você não vender a ter uma finança desregulada dentro da sua empresa. É preferível você não vender a ter uma finança desregulada dentro da sua empresa, a ter tudo de qualquer jeito no financeiro dentro da sua empresa. Então, olha só que os primeiros 2 anos e meio aí foram só para a gente conseguir organizar a empresa, o interno da empresa. Poucos colaboradores, poucas vendas, mas um interno pujante, um interno que está tinindo. Eu costumo falar que está trabalhando igual a um relógio suíço. Todo mundo sabe o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, todo mundo sabe da cultura, o que vai agregar e o que não vai agregar no dia a dia da sua empresa, certo? E aí, dentre mais ou menos um ano, a gente tem aí um crescimento rápido da empresa. Por que esse crescimento rápido? Porque você, enquanto gestor, planejou isso. Agora com tudo organizado, com tudo regido por processos, todo mundo capacitado e treinado, cultura e finanças fortes dentro da sua empresa, você pode se dar ao luxo de começar a ter um crescimento, ter uma possível expansão. É aí que é interessante você trazer novas vendas, trazer novos clientes, trazer às vezes clientes maiores que você agora organizado sabe que você vai dar conta de atender. Não adianta nada aí, quantos exemplos de empresas são assim, querem, a empresa pequenininha quer o maior cliente de todos, mas na realidade esse maior cliente de todos, muitas vezes você precisa saber lidar com esse cliente grande, porque no final das contas ele sabe que você, enquanto empresa pequena, está na mão dele. Olha só o perigo, onde o perigo se esconde nas pequenas decisões. Enquanto você busca um cliente muito grande que vai te querer que vai querer da sua empresa preço, que vai querer da sua empresa sugar até a última intenção da sua empresa, o teu concorrente que é do mesmo tamanho de você, que você tem 12, 15 clientes dissolvidos fazendo o mesmo faturamento que você. Clientes saudáveis,
clientes que se saírem de uma vez, que se um cliente decidir sair, não vai levar embora 80, 85% do seu faturamento, vai levar embora uma parte pequena do seu faturamento. Clientes que tem conversa com eles, que você pode explicar o seu dia a dia e eles podem ouvir o seu dia a dia. Clientes que você consegue atender. Aqui, nesse gap de 2 anos e meio a 3 anos e meio, você decidindo crescer, você foi atrás de clientes maiores, voltando agora para a tabela, para o gráfico. Você foi atrás de clientes maiores, você foi atrás de vender mais, de colocar a sua empresa no radar, certo? E aí, é claro, o ano focado nisso, com você focado nisso, com a sua retaguarda e a sua empresa andando da maneira como tem que andar, porque você já planejou pelos 2 anos e meio primeiros aí, você já planejou a organização da sua empresa. Você consegue agora, com o pé no chão, planejar o crescimento. E aí você cresceu. Você aí quase dobrou o seu faturamento dentro desse ano. Uma decisão sábia, tirar o ano para crescer, para expandir a sua empresa. Agora você precisa o quê? Voltar para a organização da empresa. Não adianta nada, a organização com o tempo, por mais bem feita que ela seja, ela vai se perdendo. Isso é natural, isso é da vida. A casa, sua casa, quando você organiza sua casa durante a semana, ela vai se desorganizando e assim acontece com a empresa. Cresceu, dobrou o faturamento, agora vamos voltar a olhar o interno da empresa para reorganizar a casa que está começando a se dissipar. Então, mais uma vez, organização, processos, capacitação, cultura e finanças. Saímos de um ano de crescimento para vários anos, né, de organização, processo, capacitação, cultura e finança. Isso é pé no chão. Cresce e organiza. Cresce e organiza. Cresce e organiza a casa. O que eu vejo por aí é o contrário. As empresas querendo crescer a qualquer custo, sem estrutura nenhuma, sem organização nenhuma e decidindo organizar quando a água já bateu na bunda. Aí muitas vezes já não dá mais tempo de você poder organizar a casa. Você já não consegue mais, a empresa se tornou maior do que você esperava e você não consegue mais retomar os processos para o seu colo, que é a pessoa mais interessada que a empresa tem para que esses processos deem certo. Então, passados vários anos, correto? Passados aí um ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos e meio, você decide crescer novamente. Acompanha comigo o gráfico. Você já com tudo, com 3 anos e meio de organização, você decide tirar aquele dito ano que você foca em crescimento e expansão. E olha só que bacana, nesse segundo ano de crescimento, dessa segunda leva de crescimento e expansão, veio a sua segunda loja. Mas é uma segunda loja que vai vir saudável. Por quê? Porque você é organizado. Você pode focar em ter uma segunda loja, você pode focar em ter uma segunda unidade do seu comércio, porque a outra já está organizada e vendendo bem, vendendo saudavelmente. Então, agora com 2 lojas, em pleno crescimento, certo? Você passou mais um ano aí, um ano e pouquinho, crescendo e expandindo o teu negócio depois de 8 longos anos e você, mais uma vez, passa 1 ano e meio organizando a casa, organizando processos, organizando capacitação, cultura e finanças da sua empresa. Só depois você tem mais um pico de crescimento e expansão e isso já virou rotina dentro da sua empresa. Esse ano que você foca em crescimento e expansão.
O que a maioria das empresas fazem é inverter esse gráfico. Então, pega esse gráfico, depois pausa o vídeo no momento do gráfico e pega a total inversão do gráfico. Você vai ver que reflete exatamente o que as empresas são, o que o empresário leigo acha que tem que ser. O empresário leigo acha que ele precisa crescer a qualquer custo sem organização. A organização, a gente vê depois, muitos empresários nem sabem que precisam organizar. Precisam de vendas, 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 vendas e pronto, e acabou. Aí você vê no gráfico um crescimento saudável. Um crescimento em que você está abrindo a terceira loja no meio de um processo de organização. Você já se vê capacitado para fazer isso. Você está no meio do processo de organização, um processo aí de 3 anos e meio. No caso aí da terceira loja, quando você abre a terceira loja, você vê a oportunidade, abre a terceira loja, mas focado em organização, focado em entender o teu negócio, trazer o negócio para a tua mão novamente. E aí o gráfico só vai ficando redundante. Esse gráfico é para trazer lucidez para uma questão que eu vejo acometendo inúmeros empresários. É a questão de você ver vencedores, você vê aquela pessoa com 25 anos e uma empresa gigante, você vê aquela pessoa que disse que ela venceu na vida, mas na realidade aquilo ali é tudo fachada. O crescimento real, tirando raríssimas exceções que compreendem 0,3%, 0,2%, tirando essas exceções, o crescimento demora, o crescimento exige que esse gráfico seja feito de uma maneira primorosa. Cresce e organiza. Cresce e organiza. Primeiro de tudo, abriu sua empresa, organiza. Passa o tempo organizando. Decidiu crescer, organiza novamente. Decidiu crescer, organiza novamente. Sem pressa. Sem querer meter os pés pelas mãos. E aí sim, o sucesso, ao longo de 18 longos anos, o sucesso vem e vem a galope. Agora, com a sua empresa já organizada, com as suas vendas não dependendo mais de você, porque você durante 10, 15, 20 anos, você fez a lição de casa, agora a sua empresa não depende mais de você. Agora a sua empresa caminha por conta própria. É claro, poucos empresários chegam nesse nível. Pouquíssimos empresários chegam nesse nível de uma empresa depender 5% dele, mas eles existem. E esse é o caminho. Esse é o gráfico que você tem que seguir. Os números aqui de 3 anos e meio, 1 ano para crescimento, são puramente elucidativos. Já tive situações na minha vida em que eu dei esse crescimento em 1 ano. Já tive situações da minha vida que eu decidi ficar 1 ano e meio, 2 na fase do crescimento. Já teve situações da minha vida em que eu passei 5 anos na organização da empresa. Já tive situações da minha vida que eu passei 1 ano na organização da empresa. O gráfico não é para ser lido de uma maneira como ipsis literis, como está descrito para você. O gráfico é para elucidar a situação do cresce e organiza, cresce e organiza, cresce e organiza, sem parar, incessantemente. É aí que o verdadeiro sucesso, depois de muitos anos, vem te encontrar. E ele vem para quem fez a lição de casa sem medo, sendo arrojado nas decisões, o sucesso vem. Ele demora, mas ele vem.
E se você, mais uma vez, gostou desse vídeo, se fez sentido para você, principalmente se fez sentido na sua vida, na sua empresa, eu peço para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho das notificações, deixa um comentário. Todo comentário engrandece demais o vídeo e é muito bem-vindo. Comentários respeitosos são muito bem-vindos. Espero de coração que esse vídeo tenha tocado em parte fundamental aí do funcionamento da sua mente, para que tenham caído fichas e que você leve um pouquinho dessa informação para o seu dia a dia. Obrigado por estar comigo mais uma vez e te vejo no próximo vídeo. Até lá!